Bem-vindo ao canal Libertário Cristão. No vídeo de hoje vou falar porque Jeová, a deidade do Antigo Testamento, e Saturno são a mesma entidade. A primeira correlação existente é quanto ao dia de sábado. No Antigo Testamento, um dos 10 mandamentos entregues a Moisés é a guarda do sábado. Em Êxodo capítulo 20, um dos mandamentos é, abre aspas, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Fecha aspas. Mas o que é o sábado, afinal? Na magia planetária, o sábado é o dia do planeta Saturno. Em inglês, o sábado se chama Saturday, isto é, dia de Saturno. Vejamos o que o historiador romano Dião Cássio escreve sobre os judeus em 229 depois de Cristo. Abre aspas. Os judeus se distinguem do resto da humanidade em praticamente todos os detalhes da vida e especialmente pelo fato de não honrarem nenhum dos deuses habituais, mas mostrarem extrema reverência por uma divindade em particular. Eles nunca tiveram nenhuma estátua dele mesmo na própria Jerusalém, mas eles o adoram da maneira mais extravagante na terra. Eles construíram para ele um templo que era extremamente grande e bonito, e também dedicaram a ele o dia chamado Dia de Saturno, no qual, entre muitas outras observâncias peculiares, eles não assumem nenhuma ocupação séria. Fecha aspas. A reverência dos judeus a Saturno era reconhecida por historiadores antigos. Saturno também é a divindade romana correspondente a Cronos, que é o deus grego que controla o tempo. Daí deriva a palavra cronologia. Vejamos a passagem de Gênesis, capítulo 1 e versículo 14. Abre aspas. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Fecha aspas. Aqui, Jeová é descrito como o Senhor do tempo, que é basicamente a mesma definição utilizada para o deus romano Saturno. Outra característica de Saturno é que ele possuía o costume de devorar os seus próprios filhos, como uma espécie de divindade canibal. Novamente, Jeová apresenta semelhanças com Saturno, como podemos ver na passagem de Gênesis, capítulo 22. Abre aspas. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem,
Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Fecha aspas. Jeová exige de seus fiéis que tenham a disposição para sacrificar os seus próprios filhos. Isso representa uma virtude nos fiéis ou uma desvirtude? Qualquer pessoa de bom senso sabe que isso é uma desvirtude, mas a doutrinação religiosa faz com que o crente pense que isso é uma virtude. Há vários indícios de que Abraão foi o primeiro adorador de Saturno na terra pós-diluviana, e não por acaso o judaísmo e o islamismo são consideradas religiões abraâmicas. Será então que o judaísmo e o islamismo são religiões saturnianas? Por fim, vamos analisar a relação entre o judaísmo e o islamismo com aquilo que se conhece por cubo preto de Saturno. O cubo preto de Saturno é um símbolo esotérico do ocultismo, que simboliza a prisão tridimensional e física na qual estamos inseridos. O cubo também está relacionado com o hexágono, porque o hexágono forma a estrutura tridimensional do cubo, além de que o cubo possui 6 lados no total. O hexágono, por sua vez, é a parte interna do hexagrama, que é a estrela de 6 pontas, utilizada nos rituais de Cabala e da maçonaria, e também chamada de estrela de Davi ou selo de Salomão. O hexagrama simboliza o número 666 ou 666, pois contém 6 pontas, 6 triângulos e 6 lados da parte interna. Portanto, o hexágono, o hexagrama e o cubo são figuras geométricas correlacionadas e que simbolizam o 666, que todos sabemos que é o número da besta ou de Satanás. Qualquer um que já tenha ouvido a banda Iron Maiden sabe que 666 is the number of the beast. E o livro do Apocalipse, apesar de ser fraudulento, também fala sobre a marca e o número da besta. Alguém duvida que Salomão tinha conexão com Satanás? Então vou utilizar a própria Bíblia para provar esta conexão. Em 1 Reis, capítulo 10 e versículo 14, encontramos escrito, abre aspas, e o peso do ouro que se trazia a Salomão
cada ano era de 666 talentos de ouro. Fecha aspas. O mesmo Salomão que construiu o Templo de Jerusalém e que criou a Goétia, ou as chaves de Salomão, que são extensivamente utilizadas em rituais de magia negra para a invocação de demônios. Alguns acreditam que Salomão construiu o templo utilizando um anel mágico que o permitia controlar 72 demônios que o ajudaram na construção. Além do que, templo e construtores nos remetem, obviamente, à maçonaria. Voltando ao hexagrama, sabemos que este símbolo está presente na bandeira do Estado de Israel, em templos maçônicos e em algumas igrejas evangélicas. Quanto ao cubo preto de Saturno, podemos encontrá-lo na vestimenta judaica de oração chamada Tefilin, que são aquelas caixinhas pretas que os judeus usam na testa e no braço esquerdo. Vejamos o que a Wikipédia nos informa sobre o Tefilin. Abre aspas. Tefilin, com raiz na palavra tefilá, significando prece, é um par de caixinhas de couro, cada qual presa a uma tira de couro de animal kasher, dentro das quais está contido um pergaminho com os 4 trechos da Torá, em que se baseia o uso dos filactérios Shema Israel, Vehaya in Shamoah, Kadesh Li e Vehaya Ki Yeviashá. Também é conhecido em português como filactério, vindo do termo grego philacterion, que significa basicamente posto avançado, fortificação ou proteção, o que explica a utilização destes objetos como proteção ou amuleto. Fecha aspas. O uso do Tefilin é justificado pelos judeus através de 4 passagens da Torá, sendo a mais importante delas a Shema Israel, que está em Deuteronômio, capítulo 6, e versículos 4 ao 9, como se segue. Abre aspas. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Fecha aspas. O Tefilin, portanto, é como se fosse um pacto com Saturno, quer dizer, o Deus de Israel. Os muçulmanos, que também são da linhagem de Abraão, também cultuam o cubo preto, chamado de Kaaba. Vejamos o que a Wikipédia nos informa quanto a isso. Kaaba, em árabe, Al-Kaaba, literalmente, o cubo, também escrita Kaaba ou Kaaba, por vezes referida como Al-Kaaba Al-Musharrafah, literalmente Kaaba honrada. É o edifício no centro da mesquita mais importante do Islã, a Masjid al-Haram, em Meca, na Arábia Saudita. É o local mais sagrado do Islã e é considerado pelos muçulmanos como a Bait Allah, literalmente Casa de Deus, e é a Qibla, em árabe, direção da oração, para muçulmanos em todo o mundo durante a realização de Salah. Os muçulmanos acreditam que a Kaaba foi reconstruída várias vezes ao longo da história, principalmente por Abraão e seu filho Ismael, quando ele retornou ao Vale de Meca vários anos após deixar sua esposa
Agar e Ismael lá sob o comando de Alá, circulando a Caaba 7 vezes no sentido anti-horário, conhecido como Tawaf, é um rito obrigatório para a conclusão das peregrinações do Hajjé e da Umrah. A área ao redor da Caaba, na qual os peregrinos circulam, é chamada de Mataf. Fecha aspas. Vimos que foi o próprio Abraão, junto a seu filho Ismael, que construiu a Caaba a mando de Alá. O mesmo Abraão que pretendia sacrificar o seu filho a Jeová. Será que o culto ao Deus de Abraão não é uma espécie de prisão cabalista do corpo, da mente e do espírito? Será que Saturno não tem se disfarçado de anjo de luz para enganar a humanidade? A guarda do sábado, o controle do tempo, o sacrifício de Isaque, o cubo preto. Todos estes sinais nos mostram que Jeová é, na verdade, Saturno. Fico por aqui. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Até a próxima!